Já me perguntaram se empréstimo consignado é coisa de crente sábia. Pois é, assim, a Bíblia ela não fala exatamente sobre o empréstimo consignado, né, gente? Lá não existia isso na época. Empréstimo consignado nada mais é do que um empréstimo que você faz, onde o desconto vai debitar direto na sua folha de pagamento, então o seu salário já entra sem menos aquele valor, né? E tem muitas cristãs enroladas por conta desse empréstimo consignado. E só depois de estar enrolada é que se arrependeu de ter feito esse empréstimo. E eu vou te falar aqui o que a Bíblia fala sobre empréstimos, sobre dívidas. Na verdade, eu vou te dar 5 perguntas que toda cristã sábia tem que fazer antes de fazer qualquer empréstimo. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 22, versículo 7, que aquele que pega emprestado, ele vira servo de quem empresta. E essa palavra servo, aqui nessa passagem, ela está querendo falar sobre escravo, escravidão, ela significa isso. Mas aqui a Bíblia não está falando, olha só, a Bíblia não está falando que é pecado pegar empréstimo. A Bíblia também não está falando para você nunca pedir ajuda. Mas a Bíblia está te alertando que isso vai te prender. E isso vai tirar a sua liberdade. Eu sei, é tentador. Eu já fui bancária, trabalhei 13 anos num banco e eu sei, eu também já fiz muitos empréstimos consignados, empréstimos normal, enfim, eu também já fiz. É muito tentador. O dinheiro cai ali na hora, rapidinho, né? Você vai ali, paga alguma conta, ou então compra algo que você já queria comprar há muito tempo. Muitas vezes a parcela é bem pequena e você fala, isso cabe dentro do meu orçamento, né? Só que você durante muito tempo, 12, 18, 24, tem gente que faz empréstimos em 60 meses, tem gente que faz empréstimos até com um maior número de meses ainda. É o seu caso? Então, você vai ficar presa durante todo esse tempo. Eu sei que é tentador, mas a gente precisa ter atenção e fazer essas perguntas aqui, ó. Primeira pergunta que uma cristã sábia deve fazer é: eu realmente preciso desse dinheiro? E aí eu vou te dar aqui algumas possibilidades que seria totalmente legítimo você pegar esse empréstimo, né? Mesmo sabendo que aquilo ali vai apertar a sua vida financeira. Essa pergunta, ela tem que ser respondida. Aliás, todas as perguntas que eu colocar aqui, elas têm que ser respondidas com muita sinceridade, tá? Então, por que você realmente quer esse dinheiro? Será que é por alguma necessidade real, alguma necessidade, exemplo, emergência médica, né? Quitar dívidas com juros maiores. De repente você está muito apertada. E uma das estratégias que você pode usar é fazer um empréstimo consignado que tem um juros bem baixinho, soma todas as dívidas, dívida de cheque especial, dívida de cartão de crédito, dívida de outros empréstimos que não sejam consignados, que tenha taxa de juros muito maior, soma tudo, tá? Faz um contrato só com uma taxa baixinha, que é o do empréstimo consignado, quita tudo, mas você não pode voltar a usar tudo de novo. O cartão de crédito, os empréstimos, o limite do cheque especial, senão não vai ter adiantado nada. Você está fazendo um empréstimo o quê? Porque para evitar perder algum bem, de repente você ficou tão enrolado que parou de pagar o financiamento da casa, parou de pagar o carro. É por conta disso? Também seria um objetivo legítimo. Ou até um investimento em capacitação para aumentar sua renda, ou até para fazer um investimento, né? E aí, com esse investimento, você vai ganhar muito mais do que você está perdendo de juros para o banco. Por que é que você está pegando esse empréstimo? Isso é muito importante saber. Agora, se você está pegando empréstimo para isso aqui, ó, comprar coisas que você quer, mas você não precisa, fazer uma festa, fazer uma viagem, isso não é tão necessário assim, por mais justificativas que você dê, não é tão necessário assim. Ou somente porque todo mundo faz, né? Você conhece vários amigos que todo mundo faz, tá tudo bem, e dever é uma coisa normal, né? De repente você inconscientemente você está fazendo por conta disso, para impressionar as pessoas, para tapar buraco de má administração sua, sabe? Má administração do seu dinheiro. Você tem que parar para pensar e entender se realmente você tem necessidade de pegar esse empréstimo consignado. A segunda pergunta que você deve se fazer é: eu orei, eu jejuei, eu busquei ao Senhor para saber se realmente eu devo fazer esse empréstimo? A palavra de Deus diz assim em Provérbios 3,
5 e 6. Confia no Senhor e Ele endireitará as tuas veredas. Então, você jejuou por isso? Você buscou algum conselho de alguma pessoa experiente, de alguma pessoa capacitada para poder te auxiliar nessa decisão? Você tem paz no seu coração em fazer esse empréstimo? Olha só, a palavra de Deus fala em Colossenses capítulo 3, versículo 15. A paz de Cristo seja o árbitro, ou seja, é a paz que vai ser o juiz. É ela que vai determinar se você deve ou não pegar esse empréstimo. Então, se você não tem paz, não faça. A terceira pergunta que você tem que se fazer é: eu tenho um plano para poder pagar esse empréstimo ou não? Eu estou fazendo esse empréstimo e depois eu vejo como é que eu pago. Como é que você está fazendo, está adquirindo, está assinando esse contrato? Eu costumo falar que nós temos dois tipos de capacidade. Um é capacidade de pagamento. Você tem que sentar e ver se realmente você vai conseguir cumprir aquele número de meses com aquele valor X de parcela. E o outro tipo de capacidade é a capacidade emocional. Você tem a capacidade emocional de segurar aí essa ansiedade por 10 meses, 12, 18, 24, 36, sei lá qual é o tempo que você fez esse empréstimo? Você tem essas dois tipos de capacidade? Aí você tem que considerar algumas perguntas, né? E se você perder o seu emprego? E se tiver alguma emergência? E se você tiver que ajudar a sua família? E como é que vai ficar o seu ato de generosidade? Tirando esse valor dessa parcela, você vai conseguir ainda ser generosa, doando uma parte do seu valor? Você vai conseguir ainda guardar uma parte para o seu futuro? Para sonhos que você tem lá na frente? Então você precisa pensar qual é o plano que você tem hoje para poder pagar esse empréstimo. A quarta pergunta que você precisa responder é essa daqui, ó. Existem outras alternativas que você pode recorrer e aí você não vai mais precisar pegar esse empréstimo? Exemplo, você conseguiria vender algo que você já não usa mais para fazer dinheiro? Você conseguiria fazer um extra, um freelance? Se for por conta de uma dívida, renegociar essa dívida com a própria instituição que você está devendo? Pedir ajuda à família, cortar gastos radicalmente, usar uma poupança que você tenha e depois você começa a reconstruir essa poupança de novo. Faça de tudo para fugir dessas dívidas. Mas se realmente aí você não tiver como, não tiver uma outra alternativa, e você realmente precisar do dinheiro, aí pode ser que o empréstimo seja uma boa opção. E a quinta pergunta que você precisa fazer é: esse empréstimo, ele vai glorificar Deus ou só vai glorificar a mim mesma? Eu anotei aqui algumas perguntinhas que você deve se fazer para entender se você vai glorificar a Deus ou a você mesmo. Olha só, isso vai me dar liberdade para servir a Deus ou vai me prender mais ainda? Tem pessoas que não conseguem nem mais servir ao Senhor da maneira que queriam. Por quê? Porque muitas vezes tem que ficar dentro de casa, porque não tem dinheiro para poder sair, para poder gastar, para poder usufruir a vida. Isso vai me dar paz ou mais preocupação? Eu consigo agradecer a Deus por isso? Em Filipenses 4, versículo 6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso vai te trazer ansiedade. E você vai começar a entender se essa decisão de fazer um empréstimo é uma decisão da carne. Essa decisão da carne vai te trazer impaciência, ansiedade, vai te trazer aparência, só isso. E aí você vai entender se essa decisão de fazer empréstimo foi uma decisão da carne ou uma decisão no espírito. A decisão na carne, ela é causada pelo quê? Pelo impulso, pela aparência e pelo imediatismo. Agora, se for uma decisão no espírito, ela vai te dar paz, sabedoria, paciência e eternidade de abundância. Agora, o consignado, ele pode ser sim sábio, como eu falei aqui, Uma das formas de você usar o consignado com sabedoria é quando você ajusta uma dívida que você tem muito alta, Você quita tudo. Quando você usa ela para uma emergência real, Algo de problema de saúde, algo que realmente vai evitar uma perda. Então, para isso também seria sábio. E uma terceira coisa é o investimento em capacitação. Mas você precisa ter certeza desse retorno desse dinheiro. Agora, eu vou te dar aqui algumas regras de ouro para você seguir. A primeira regra: menor prazo possível. Por quê? Porque aí você vai pagar menos juros, tá? Então, quando você for fazer um empréstimo consignado, faz no menor prazo possível. Não olha para o tamanho da parcela. Olha para o tamanho do valor que você realmente pode pagar, ajustando, faz seu orçamento direitinho. Use o empréstimo consignado para uma solução de um problema real, não para o seu consumo
normal, tá? Porque isso aí também vai te levar ao arrependimento. Faça um plano para você quitar essa dívida antecipado. Isso é uma chave. E não faça outro empréstimo enquanto não quitar esse. Porque existem muitas pessoas presas a vários empréstimos e vários anos. Porque a margem, né, que a pessoa tem do salário para poder fazer um empréstimo é muito alta. E aí ela acaba fazendo vários empréstimos. Não caia nesse erro. Então, ó, você que já tem vários empréstimos e parcelas. Você quer fazer um empréstimo para comprar coisa que não é essencial, que não é urgente. Você que não tem paz sobre isso, você que está fazendo escondido da sua família, você que vai fazer um empréstimo só para manter um padrão de vida, você que já tem um orçamento apertado, você que não sabe nem responder o porquê que você está pegando esse empréstimo e você que não está conseguindo mais dizimar e ofertar, não faça esse empréstimo. A luz vermelha já está piscando, falando, ei, o empréstimo consignado não é mais para você. Quer ver? Vamos dizer que você pegue 10 mil reais em 5 anos, com uma taxa de juros aí de 2%. Você vai pagar 15 mil reais, 5 mil reais jogados fora. 5 mil reais que você não desfrutou e não usufruiu desse dinheiro e você trabalhou para poder conquistar esse dinheiro, mas você não vai usufruir. Existe um caminho de sabedoria e que se você trilhar esse caminho, você não vai precisar de empréstimo consignado. Quer ver? Viva sempre dentro das suas possibilidades. E quando possível, viva até menos do que você realmente conseguiria viver. Porque aí você vai conseguir guardar um montante maior para esse montante você utilizar lá no futuro. Poupe para as emergências. Busque aumentar a sua renda. Confie na provisão do Senhor. E seja generosa e veja a multiplicação do Senhor. Esse é um caminho de sabedoria para a multiplicação do seu dinheiro. E se realmente você fala, Débora, para mim é uma dificuldade muito grande para poder não aceitar um empréstimo consignado. Eu não sei muito dessas questões da Bíblia, do jeito que você está falando. Eu sei que tem muitas pessoas que querem até aprender mais sobre os princípios, mas não conseguem encontrar com facilidade na Bíblia. Por isso eu criei um devocional de 40 dias que vai te ensinar, dentro desses 40 dias, cada dia um princípio bíblico que fala sobre finanças. E ali tem exercícios práticos, também tem um desafio financeiro. Esse devocional, você adquire ele aqui nos comentários, no primeiro comentário fixado, você tem acesso a ele. E com certeza ele vai te ajudar a ter sabedoria para poder sair desse ciclo de empréstimos que está te prendendo, te fazendo escrava. Agora, eu quero fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, dá discernimento às suas filhas, Senhor, para entender qual é o melhor momento dela pegar esse empréstimo e se realmente é necessário esse empréstimo, Senhor, que as suas filhas, elas aprendam cada dia mais sobre o dinheiro delas, sobre como lidar com o seu dinheiro. Senhor, em nome de Jesus, dá sabedoria, que elas busquem cada vez mais na Tua palavra a saída para esses problemas financeiros, Senhor. Eu declaro abundância. Eu declaro, Senhor, profetizo sobre a vida de cada uma, Senhor, a sua provisão, Senhor. Muito obrigada. Nós declaramos a sua abundância na vida de cada mulher que assistiu esse vídeo até aqui. Você me segue porque todos os dias eu venho aqui com um princípio bíblico que fala sobre finanças. Com certeza o Senhor quer te prosperar mais e mais.